Olá, minha amiga confeiteira, meu amigo confeiteiro. Se você também não é confeiteira ainda, olá para você também. Quer ser confeiteiro um dia? Aqui vão algumas dicas para você começar a se familiarizar um pouco com um dos ingredientes principais da confeitaria, os ovos. Eu sou Carisa Guild, sou confeiteira formada pelo IGA em confeitaria avançada, sou da área de marketing, mas eu tenho algumas diquinhas aqui que um pouco a experiência já da profissão me passou e eu quero transmitir isso para que vocês entendam sobre os ingredientes, porque quando a gente conhece os ingredientes, a gente conhece a natureza deles, a composição deles, a gente consegue modificar receitas para que nos atendam da melhor forma. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está com uma receita que não está muito legal, que precisa de alguns ajustes, que precisamos trabalhar melhor para ela ter um comportamento diferente e aí a gente não sabe como modificar. Se a gente conhecer um pouquinho os ingredientes, a gente consegue testar e chegar num resultado que nos agrade, ok? Então é isso que eu vou falar para vocês hoje, a importância dos ovos na confeitaria. Eu vou começar para vocês entenderem um pouco sobre o assunto, falando exatamente sobre a composição do ovo, né? O ovo, esse aqui é um ovo grande, não é o extra grande, tá? O ovo, na verdade, ele é composto especificamente por duas partes, a clara e a gema, só que se a gente abrir essas duas partes, a gente consegue, na verdade, colocar a mão na massa em mais alguns ingredientezinhos dela, né, do ovo, e entender melhor essa estruturação que ele traz para as nossas preparações. Por exemplo, a clara é composta, a gente já sabe, de proteína e água, tá? Então, quando as pessoas falam, mas quantos por cento de clara é? Olha, geralmente o percentual de peso é em torno de... A maioria do ovo é composto de clara, ok? Então depende de ovo para ovo. Tem uns ovos que tem gemas muito grandes, tem ovos que tem gemas menores, então assim, não existe um padrão. Cada ovo tem uma constituição, mas assim, de uma maneira geral, a gema é composta por gorduras e nutrientes e a clara por proteína e água. Então, quando a gente fala, né, de ovos, por exemplo, pasteurizados, o que são os ovos pasteurizados? São ovos vendidos em embalagens industrializadas, né, em caixinhas, geralmente tipo Tetra Pak, que são bem apropriados para a confeitaria, porque são ovos mais seguros, são livres de bactérias, livres de micro-organismos. Por quê? Porque os ovos são submetidos a altas temperaturas rapidamente e são resfriados rapidamente. O que acontece? Isso não muda as características que a gente chama de organolépticas dos ovos, ou seja, as características físicas, né? Textura, cheiro, não muda, né? A pasteurização não altera o produto. Porém, ele fica livre dos micro-organismos. Isso é muito bom. Quando a gente fala em confeitaria segura, né, em cozinha segura, trabalhar com os ovos pasteurizados é bem mais seguro do que trabalhar com eles in natura. Só que aí tem uma questão importante, né? O preço. Ovos pasteurizados são extremamente mais caros do que os naturais e esses ovos são difíceis de ser encontrados às vezes em algumas cidades. Então, por exemplo, você quer se tornar uma confeiteira e é de uma cidade mais remota, com um pouco mais de dificuldade de encontrar ingredientes, provavelmente você não vai encontrar na sua cidade. Esses ovos pasteurizados a gente encontra geralmente nas grandes casas de produtos para confeitaria, loja de doces também às vezes, enfim, são muito bons, tem a mesma característica, dá para usar e tem uma outra desvantagem além do preço. Depois de aberta a embalagem, você só tem 24 horas para utilizar aquele ovo, tá? Então, se você tem um consumo grande de ovos na sua cozinha, ou se você vai começar, aí de repente nem compensa você usar os ovos pasteurizados, porque depois de aberto você vai ficar com ele apenas 24 horas na sua geladeira para poder utilizá-lo, ok?
Eu tô olhando de lado assim, gente, porque a minha câmera tá apontada, deitada, então às vezes eu me perco aonde que eu tenho que olhar. Mas vamos lá. Por falar em composição, a gente vai falar especificamente da função do ovo, né? Para que os ovos servem nas receitas? Seja de pães, seja de bolos, seja de cremes, enfim. Ele tem algumas funções muito específicas e muito importantes que dificilmente outro ingrediente substitui com tanta maestria, tá? Os ovos, na verdade, gente, eles são um super alimento, né? A gente vê aí um monte de gente falando sobre os ovos, um monte de nutricionista falando sobre a importância deles na alimentação e realmente é verdade. Os ovos são super alimentos que são carregados de nutrientes e vitaminas. Vitamina D, alguns ovos mais orgânicos tem vitamina K2, a gente vê a presença de vitamina B. A única vitamina no ovo que não tem é a C, tá? O resto quase tudo tem. Vitamina E, ômega 3. Ômega 3 ele é riquíssimo. Então, quando a gente fala em consumo dos ovos, aqui estou eu fazendo uma propaganda do produto. Eles são excelentes para a saúde das pessoas. Eles suprem várias necessidades, eles melhoram a qualidade de vida das pessoas que têm artrite, artrose, as que querem ganho de massa muscular, N doenças eles ajudam a melhorar. Justamente no inverno, né, que a gente tem uma baixa de vitamina D no corpo, é importante o consumo de ovos porque isso repõe a nossa vitamina D naturalmente. Mas não é um ovinho, tá, gente? Infelizmente. É pelo menos aí na faixa de 3 ovos por dia que você tem essa reposição do que você precisa pelo seu consumo diário, tá bom? Então, só voltando aqui, quais são as funções dos ovos nas receitas? O ovo ele é um excelente espessante. O que ele é um espessante? Ele faz com que as preparações fiquem com mais consistência, tá? Então, você vai fazer um bolo, você não tem ovos para pôr no bolo, dificilmente ele vai ficar fofinho e airado, né? É raro. Os bolos veganos, por exemplo, são um grande desafio para quem faz, porque não tem ovos e aí você tem uma série de outros ingredientes que tentam substituir os ovos e a gente sente a diferença em cada pedaço, né? Quem conhece bolo, quem gosta de bolo, enfim, sente a diferença de textura, tá? De verdade, até hoje eu nunca comi, isso nem é um desafio, mas eu nunca provei um bolo vegano que fosse exatamente igual a um bolo comum. Então, essa é uma das funções importantíssimas do ovo. Então, se ele é um espessante, né, a gente tem que lembrar que os espessantes também são estruturantes. Então, ele é um produto que estrutura a sua massa. Lembrem, por exemplo, de uma receita de pão de ló, que o pão de ló, a estrutura do pão de ló praticamente é ovo, né? O pão de ló, na verdade, ele tem 2 ingredientes, que é ovo e açúcar e farinha, 3 ingredientes, ovo, açúcar e farinha. Ou seja, nem fermento precisa, porque o espessante do ovo é tão poderoso, o estruturante do ovo é tão poderoso que dentro do forno ele vai crescer, estruturar, subir nas laterais da sua forma sem o fermento, tá? Então, essa é uma das outras funções que o ovo tem nas nossas receitas. Então, ela é espessante, ela é estruturante e ela é emulsificante. Por que ela é emulsificante? Você tá lá com uma misturinha, de repente, fazendo um bolinho de caneca, que seja. E o seu bolinho parece que tá uma misturinha xoxa, parece que não ganha corpo e você fala, parece que eu esqueci alguma coisa, não deu liga, né? A gente fala, não deu liga. Põe um ovo, tá? Pelo menos um ovo ali inteiro para você ter a emulsificação do ovo na sua massa, ela poder crescer, subir e ficar fofinho. Então, por falar em ficar fofinho, qual é a outra função do ovo? Trazer aeração para as produções, ou seja, ar. O ovo faz com que o ar consiga penetrar, na verdade, quando você bate, faz um movimento com ele, ele expande e aí o ar vai saindo da massa e através também dos fermentos
ele vai saindo e o buraco que ele ocupava vai ficando airado e o que acontece é que as coisas vão ficando fofinhas. Esta é também uma outra função do ovo. Qual a outra função? Cor. Quando a gente faz um egg wash, que a gente chama, né, que é uma misturinha de ovo com, sei lá, tem gente que faz ovo com café e passa em cima do pão para assar, ovo com açúcar e passa em cima do pão para assar, enfim. A função do ovo é trazer cor nesse acabamento superior das preparações, principalmente na panificação, né? Torta, você vai fazer uma torta de frango, se você não passa aquele ovinho ali em cima para colocar no forno, ela não fica brilhante, dourada, com aquela cara de delícia, né? O ovo é importantíssimo para trazer cor, para trazer acabamento também para as preparações. E sabor, né, gente? As coisas parece que quando não levam ovo, parece que perdem um pouco da graça, do sabor, enfim. Imaginem que um ovo ele tem a capacidade de misturar perfeitamente com outros ingredientes, né? Trazer sabor, mas ainda assim, se você tiver um cuidado com a preparação, o sabor que vem do ovo é um sabor agradável e não aquele sabor insuportável daquele cheiro de ovo que ninguém gosta, ok? Por exemplo, o suspiro, né, que é uma das coisas que eu trabalho bastante. O suspiro, o segredo do suspiro é a gente não deixar aquele cheiro de ovo nele, né? Como é que faz isso? Um dia eu ainda conto para vocês aqui. Mas enfim, nós estamos falando sobre o sabor. Aquele sabor da clara com açúcar, que nos remete teoricamente à nossa infância, é característico do suspiro. Então, o ovo traz sabor. Um creme anglaise, por exemplo, você vai fazer, ou um creme de confeiteiro, que também é à base de ovos, né? Você tem aquele sabor misturado com a baunilha que você não sabe o que é, mas é um sabor estruturante, denso. É o ovo. O pudim de leite condensado, né? A gente, lógico, sente o leite condensado, sente a caldinha, ok, mas a estrutura cremosa, aquela coisa que fica na boca da gente, lógico, sem o cheiro ruim, é o ovo, tá? Então, é o ovo que nos dá a estrutura, cremosidade, aeração, para que as preparações sejam saborosas também, tá? Então, o que eu falei para vocês sobre os nutrientes, não se esqueçam nunca que todas as vezes que você está fazendo uma preparação, por exemplo, um pão simples, e você resolve colocar ovo, não tinha ovo naquela receita, você tem que estar ciente de que o ovo, ele traz um certo peso para a receita. O ovo pesa, né? Então, você vai mudar o peso final daquele produto, um pão, enfim, e você vai acrescentar nutrientes. O que acontece quando a gente acrescenta nutrientes no produto? Além dele ficar um pouco mais pesado por causa dessa estrutura espessante do ovo, acontece que você tem que talvez acrescentar mais farinha de trigo. Por quê? Porque você mudou a composição líquida daquele líquido, daquela massa que você está preparando. Porque além da gordura, você está acrescentando a clara, que é água. Então, você aumenta a quantidade de farinha para ficar proporcional a essa inclusão do ovo e, consequentemente, aumento da quantidade de nutrientes dessa receita. Um pãozinho de trigo, sal e água tem muito menos nutrientes do que um pão de trigo, sal, água e ovo, né? Uma massa de macarrão, por exemplo, que você vai fazer a massa de macarrão simples com trigo, sal e água, quando você acrescenta ovos na massa, você muda a configuração dessa massa, ela fica mais amarela, você traz cor, ela fica mais nutritiva, ela fica mais saborosa. E aí o resultado final, depois de cozida, é uma massa mais espessa, mais estruturada, com mais liga, que a gente chama, né? Então, essas são funções básicas dos ovos, tá? Eu costumo dizer que tudo que der para enfiar ovo, eu enfio. Até tem gente que coloca gema em brigadeiro, porque eu nunca testei, tá? Eu já comi brigadeiros com gema e gosto muito da cremosidade que isso traz para o brigadeiro. E eu sei que além da cremosidade, a gema traz para o brigadeiro um aumento da validade
desse produto, porque ela diminui a cristalização dos açúcares, tá? Então ela torna o produto mais cremosinho, mais saboroso, mais nutritivo e diminui a cristalização, aumentando a validade do brigadeiro. Olha, gente, pega essas dicas aí. Isso aí não é todo mundo que fala não, hein? Eu tô falando para vocês porque isso é importante, e assim, né, ao longo das nossas conversas aqui, nós vamos falar sobre muitos ingredientes, né? E, por exemplo, ovos são um ingrediente que eu raramente uso, por exemplo, nas minhas bolachas, mas eu uso demais nos meus suspiros, né? E eu uso demais em outras preparações vintage que eu faço, que são as preparações de doces tradicionais da culinária portuguesa. Eu sou descendente de portugueses, embora eu tenha essa cara de brasileira, mas eu sou descendente de portugueses também. E como boa descendente, eu gosto muito de doces portugueses, à base de ovos, à base de baunilha, à base de cremes de baunilha, de leite, enfim, tá? A gente vai falar muito sobre isso também. Os ovos são fundamentais nos doces portugueses, porque não sei se vocês sabem a história dos doces portugueses. As freiras portuguesas, na verdade, elas usavam muitas claras para engomar as vestes, engomar o material, as toalhas das igrejas, né? E sobrava muita gema. O que fazer com tanta gema? Foi quando elas começaram a desenvolver receitas, né, em Portugal com as gemas. Então, os pastéis de Belém, os quindins, os quindões, enfim, todas as preparações que são características da culinária portuguesa, tá? Então foi assim que a culinária portuguesa se desenvolveu e o uso excessivo de tantas gemas começou a ganhar o mundo, tá? São doces realmente muito finos, muito agradáveis ao paladar, se forem bem executados. E toda aquela península ibérica ali começou a pegar um pouquinho, né, do lado português. A Espanha também tem doces de ovos muito gostosos, tocinho do céu, enfim. E aí a gente sabe que isso chegou no Brasil, com tudo que veio de lá para cá, e é um sucesso no mundo inteiro, tá? Eu tenho umas receitas bem bacanas de ovos, com ovos, depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom, aí as pessoas me perguntam, mas Carisa, qual que é o peso do ovo? Gente, o peso do ovo varia muito, tá? Do tamanho que você está comprando. Aliás, tudo varia pela compra que você está fazendo. Esse, por exemplo, que é um ovo grande, né? Ele não é um ovo extra grande, ele é um normal, grande. Tem um menorzinho que esse. Esse geralmente pesa em torno de 60 gramas, tá? É o médio que a gente usa nas receitas. Tem os super ovos também, os jumbo, enfim, que são bem, a gema bem grande e tal. Mas assim, em geral, a clara desse ovo aqui, ela pesa 35, 38 gramas mais ou menos. O restante é gema, tá? Então, para que vocês entendam quanto pesa uma clara, porque às vezes a gente vai fazer uma preparação com claras, pede lá 180 gramas de claras. Aí você já tem que ter mais ou menos aí na sua cabeça quanto pesa cada clara para você saber quantos ovos você vai separar. Importante, ovos em todas as preparações a gente tem que usar sempre em temperatura ambiente, gente. Ovo gelado não faz massa crescer, não faz a emulsão ficar, né, emulsionada no seu ápice. Enfim, não faz o pandeló subir. Aí as pessoas falam, eu fiz um bolo, mas ele não cresceu. Ou então, ele só cresceu numa parte e em outra não. Provavelmente, além da temperatura do seu forno, que pode estar desregulado, o ovo é o grande vilão dessa história. Se o ovo saiu da geladeira e foi para sua receita, já era. A gente tem que pelo menos tirar os ovos uma meia hora antes de executar as receitas para que eles voltem à temperatura ambiente. Ah, Carisa, mas pode deixar o ovo fora da geladeira quando a gente compra? Poder pode, depende do clima da sua região, depende do tempo que você vai levar para utilizar esse ovo, tá? Se você demora muito para utilizar, não deixe fora da geladeira, porque o ovo tem validade, gente. Quando a gente compra, né, o ovo tem lá uma etiquetinha de validade, como todo produto.
É importante a gente saber a validade, porém, quando a gente coloca na geladeira, a gente ganha muitos dias de validade desse ovo, tá? Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter esse cuidado de tirar o ovo da geladeira meia hora antes de executar qualquer preparação. Importante a gente falar, quando a gente falou da constituição ovo, né, gema e clara, é importante a gente falar que a casca é extremamente porosa, tá? Então, como que os ovos são contaminados com salmonela se eles são tão fechadinhos, né? A casca é porosa, é por onde passam os micro-organismos que conseguem entrar nos ovos, bactérias, enfim. Então, dependendo do lugar que você acondiciona esses ovos, se é limpinho, né? Se não tem sujeira, sujidades, aí você mantém as características organolépticas em ordem do seu ovo. Porém, se você não acondiciona num lugar adequado, limpo, nem em geladeira, você corre o risco dessa salmonela conseguir penetrar nesse ovo e contaminar o ovo. E aí você, por sua vez, não vai perceber e vai executar uma receita com bactérias em proliferação, tá? Então, muito cuidado com os ovos, eles têm validade sim, vocês têm que tomar esse cuidado. Lógico, a olho nu não dá pra gente saber se tem a salmonela ou não, né? Por isso, por exemplo, as preparações mais seguras são com os ovos pasteurizados. Mas a gente tem algumas formas de pasteurizar o ovo antes das receitas serem executadas, ou, por exemplo, num bolo, quando ele vai para o forno e fica lá a 180 graus, automaticamente mata-se essas bactérias possíveis que estejam lá. O que a gente tem receio, na verdade, é com a preparação do ovo cru, por exemplo, uma maionese que você vai fazer para comer na hora, que o ovo é cru com óleo. Então aí a gente tem esse cuidado de talvez cozinhar o ovo antes de executar a maionese, ou de dar uma esquentada nele até 70 graus antes de colocar para bater, enfim. Algumas preparações aí que a gente tem que tomar esse cuidado para que ele não transmita doenças, né, e cause problemas aí para você na sua confeitaria, tá bom? Então, lembre-se que a casca é porosa, não se deve lavar o ovo, ok? Porque você pode deixar algumas moléculas de água dentro dele e vai mudar as características físicas dele na sua receita. Então, tira o ovo da geladeira, deixa ele lá quietinho e vai para a sua receita depois de meia hora. Não esqueça desse detalhe. Ele é fundamental para que o seu ovo faça suas preparações subirem, tá? Até, por exemplo, mousse. Vai fazer um mousse, a clara não sobe de jeito nenhum, tá muito gelada, né? Então, deixa o ovo descansar para fazer e para ter sucesso nas suas receitas. Durabilidade. Então, como eu falei para vocês, gente, a durabilidade está na embalagem, tá? Respeitem aquilo e, óbvio, fiquem de olho depois que vocês colocarem na geladeira como estão as características físicas do ovo. Por exemplo, se a clara tiver mais líquida, né, quando você quebrar o ovo, é sinal que o ovo já está envelhecido. Então, descarte esse ovo e tenta pegar um ovo com uma clara mais viscosa, porque a característica do ovo novo é clara viscosa, beleza? Isso é importante observar. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ovos que a gente tem no mercado, né? Eu não sei comprar ovo, todo ovo que eu compro vem uma bandeja cheia de podre, eu perco um monte, enfim. Gente, fornecedor de ovo, a gente tem que ter alguns fornecedores bastante confiáveis, principalmente na confeitaria. Ou alguém que entrega direto para você de uma granja, ou um fornecedor que entrega numa vendinha que você sempre compra, que você sabe que o cara tá lá todo dia entregando ovos frescos pro vendedor sempre. Isso é de suma importância. Às vezes, comprar ovos nesses atacados, né, embora o giro deles seja muito bom, seja muito alto, traz algumas surpresinhas no meio dos pacotes mesmo, porque às vezes a gente não sabe quanto tempo aquilo tá andando de caminhão, enfim. Não são ovos como esses entregues especialmente nas nossas mãos ou nas mãos de vendinhas locais, regionais, que são teoricamente mais frescos, tá? Mas tudo consta naquelas etiquetas das caixas de ovos, tá? Inclusive, quando vocês forem comprar, né, se houver a possibilidade, claro, eu sempre que posso compro ovos com etiqueta, né,
evitar de granjas que evitam maus tratos às galinhas, ou seja, que não criam elas em gaiolas, que não criam elas presas dentro de um galpão sem luz do sol, enfim. Tem algumas especificações aí de ovos que eu sei e que são de acordo com os valores de vocês, né? O que vocês acreditam para a vida de vocês. Lógico que se encarecer muito a preparação, às vezes a gente não consegue, né? Mas tentem, pelo bem do planeta, né? E pelo bem-estar de todos, inclusive da galinha, tentem optar por coisas mais naturais, né? De granjas que criam as galinhas soltas, de preferência, ou que elas passam parte do dia comendo rações em lugares de sol e de forma aberta, porque isso facilita, né? Faz com que o ovo tenha um pouco mais de qualidade, não precise de hormônios, né? Para que a galinha bote muitos ovos. E isso traz qualidade de vida para as pessoas, né? Não só para você, mas para as pessoas que consomem as suas preparações, tá bom? Então, observem essas etiquetas. Os ovos orgânicos, gente, são às vezes uma armadilha, escrito ovo orgânico, porque às vezes é só a ração que a galinha come que é orgânica, e não a forma de criar a galinha. Tá? Esses ovos caipiras das galinhas soltas, eu sei que são mais caros, mas eles são infinitamente melhores. A gente sente a textura deles na preparação, a cor na preparação, tudo muda, tá? Então, se possível, opte por coisas mais naturais, sem hormônios, sem granjas de retenção dos animais, porque o produto final é mais saudável, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui me mandou. Outra coisa que todo mundo me pergunta, né? É muito importante isso. Como a gente conserva o ovo? Comprou, trouxe para casa, ok. Eu posso pôr na porta da geladeira, que é onde tem o espaço de ovos? Pode, né? Mas esse abre e fecha de geladeira faz com que a temperatura do ovo oscile muito, tá? Então você tem menos validade desse ovo ali. O ideal é você comprar umas caixinhas de acrílico, alguma coisa assim, parece com os gavetões da sua geladeira, criar uma gavetinha ou alguma coisa assim dentro da sua geladeira para que ela não fique oscilando a temperatura dos seus ovos. Você vai ter mais vida útil para eles, mais qualidade de durabilidade, tá bom? Isso é a forma de conservação ideal. Se você tem muito giro de ovos, de repente nem precisa pôr na geladeira. Já chega, já usa, deixa em cima da geladeira numa grande vasilha, num lugar fresco, e você já usa e já compra de novo, enfim, você tem sempre os ovos em temperatura ambiente. Mas se não, de preferência, use a geladeira, a parte interna da geladeira. Como conservar as gemas ou as claras separadamente? Por exemplo, numa preparação você foi lá e acabou usando muita clara e sobrou um monte de gema. Dá para congelar as gemas? Gente, assim, até dá para congelar, tá? Mas depois não são muitas as preparações que você consegue reaproveitar essa gema. As gemas geralmente elas só podem ser congeladas se elas forem misturadas a algum conservante. Então vamos lá, você abriu 3 ovos, usou 3 claras e vai congelar 3 gemas, né? Você coloca num potinho bem fechadinho as 3 gemas, dá uma batidinha nessas gemas e você tem que acrescentar ou sal ou açúcar nessas gemas. Então você tem que congelar essas gemas com um pouquinho de conservação, que é o sal ou o açúcar, e bater de novo antes de congelar. O que o sal ou o açúcar promovem? Promovem uma durabilidade maior para essa gema congelada, evitando que os micro-organismos se proliferem ali, tá? De preferência, qualquer um dos dois. Os dois são bons conservantes. Mas enfim, você tem que marcar como que você congelou aquela gema, se ela tá com sal, se ela tá com açúcar, para depois você usar nas suas preparações, tá? Difícil eu falar para você quanto tempo ela dura. Dizem que dura até 3 meses no freezer congelado. Eu nunca fiz esse teste, confesso para você. Eu não demoro muito para reutilizar as coisas que eu congelo. Então, uma gema congelada, para mim, fica no máximo 30 dias e depois eu reutilizo em alguma coisa. Mas aí, preparações assim, caseiras, sabe? Não preparações profissionais.
Dá para fazer um omelete, dá para fazer uma emulsificação de alguma coisa que você vai comer na sua casa, fazer um egg wash no máximo, mas não dá para ter a mesma consistência da gema que você espera nas suas receitas. Então isso não é legal de reaproveitar. As claras, dá para congelar também, não precisa acrescentar nem sal, nem açúcar. Você coloca lá num saquinho, amarra a clara, né? Marca quantas claras você está colocando ali, ou o peso delas, tá? Coloca no seu congelador e você consegue reaproveitar. Não são muitas receitas também que você consegue reaproveitar a clara congelada. Por quê? Porque depois que ela descongela, ela fica com um certo percentual de água, né? E aí você tem um pouco de alteração na viscosidade dessa clara. Então, por exemplo, para suspiros a gente não consegue reaproveitar as claras congeladas, tá bom? Só para outras preparações, tipo pudim de clara, ovos nevados, às vezes a gente consegue reaproveitar essas claras sim, congeladas. O que acontece, na verdade, quando a gente faz muitos doces de ovos, né, é que a gente já prepara um pensando no outro, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um pudim de claras, eu já sei que vai me sobrar X gemas. Eu já vou preparar também um pouco de fios de ovos, que seja, para eu congelar. Os fios de ovos você pode congelar, tá? Aí fica bem legal, você mantém congelado, vai tirando aos pouquinhos, vai enfeitando os doces e as suas preparações, ou pode até vender de repente por quilo. Tem gente que vende fios de ovos muito bem, né, acondicionados em potinhos, e é muito bom a gente ter um fio de ovos congelado em casa para colocar em algum bolo, para servir alguma coisa, é sempre bacana. E para quem gosta, lógico. Então a gente tem que sempre usar nesses doces que exigem muitos ovos, a gente sempre tem que usar uma outra programação para fazê-los, sabe? Para a gente reaproveitar justamente esses ingredientes. Vai fazer um quindão que você vai usar, sei lá, 15 gemas. Vão sobrar 15 claras, né? Dá para fazer um pudim de clara no mesmo dia? Dá. Dá para fazer suspiro no mesmo dia? Dá para fazer um suspiro. Então é uma infinidade de coisas que às vezes a gente tem que pensar para ter um melhor aproveitamento dos ingredientes, evitar as perdas, porque é aí que a gente tem uma rentabilidade bacana da confeitaria, dos negócios, né? E caso não dê para aproveitar na hora, guardar da forma adequada, deixar isso acondicionado da melhor forma possível. Tem um monte de vídeos, inclusive na internet, que mostra como congelar clara, como congelar gema, enfim. E você fazer as experiências na medida das suas necessidades, tá? Eu já tô dando as minhas experiências para vocês. Essa é a minha relação com os ovos hoje. Né? Por exemplo, nas minhas bolachas eu não uso ovos, mas outras preparações, fios de ovos eu faço bastante para aproveitar as gemas, quindão também eu faço, quindim, que é muito legal, que é a mesma mistura do quindão em uma outra forma de assar, enfim. Pudins, gente, pudim é a vida para a gente reaproveitar ovo, né? Gema principalmente. Então, tenha sempre ali uma forma de você reaproveitar os seus ovos para que você não tenha perdas e você ganhe em escala, ganhe nessa produção, tá bom? É isso, eu queria conversar mesmo com vocês sobre os ovos e eu queria deixar a minha experiência com esses ingredientes. Eu vou falar daqui para frente sobre outros ingredientes também. Daí para frente a gente vai comentar sobre a importância de cada um deles, o açúcar, a farinha, enfim. E a gente vai entrar em algumas, de repente, algumas preparações para vocês estarem acompanhando o nosso canal, tá bom? Se gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Se achar que é importante compartilhar com alguém, fica à vontade. Estamos aí. Eu te agradeço pela atenção, pelo tempo que você está aqui me assistindo. Beijo, até o próximo vídeo.